Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. Para vocês que estão fazendo o curso aí de doutrina social da igreja, à distância, parabéns primeiro por estarem fazendo o curso, porque são temas tão importantes que, na verdade, nós, leigos, mesmo as nossas comunidades, nós não estudamos essa temática. E quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo o quanto que ela é importante, né? Eu me lembro que quando eu fui estudar, eu estudei em Roma, doutrina social, lembro que o meu bispo, quando me mandou para Roma, falou assim, você vai estudar a doutrina social da igreja. E eu me lembrava que na faculdade eu estudei tão pouco isso, que eu falei, meu Deus do céu, agora vai ser o grande desafio. E foi mesmo. E eu digo para vocês uma coisa, que quando eu estudei a doutrina social, e depois todas as temáticas que vão se relacionando com ela, eu descobri que a gente tem um tesouro escondido. Um tesouro que a gente tem o mapa, só que a gente enfiou em algum lugar aí, ou alguém enfiou em algum lugar aí, e ficou meio escondido, e a gente perdeu esse tesouro. Que bom, parabéns para vocês que estão com o mapa na mão e vão chegar aí aonde o tesouro aponta. Vocês me cobrem depois, quando terminar o curso, e dizer se não valeu a pena. Então, gente, o que me coube para falar para vocês é sobre os princípios da doutrina social. Vocês viram um pouco com o padre Toninho essa visão do que é a doutrina social da igreja, né? Então eu queria só retomar um pouquinho para a gente fazer o elo para entrar nos princípios. Então a gente viu todo o processo da doutrina social e eu sempre, quando eu trabalho isso, eu sigo muito a linha do padre Fernando Bastos de Ávila, um jesuíta já falecido, que ele dividia uma pré-história da doutrina social e a história oficial da doutrina social, né? E qual é o marco divisor? O marco divisor é o ano de 1891, com 80º anos. Antes, não é que a doutrina social começa em 1891. Na verdade, ela foi um ponto de chegada, que começou onde? Lá nas Escrituras, lá no Gênesis, lá no Êxodo, com o povo saindo da escravidão, com Moisés tirando o povo, com os profetas denunciando a injustiça social. Depois vem Jesus Cristo, que liberta a pessoa na sua integralidade. Depois vem as comunidades primitivas, como é que eles trabalhavam com isso. Aí vem os padres da igreja, o período patrício que a gente chama, que eu acho fantástico, também é outro tesouro escondido, que vale a pena estudar, principalmente no campo social. E aí vem vindo São Tomás. Sabe um que é um que a gente estuda dentro da doutrina social? Vocês não vão acreditar. Santo Antônio. Santo Antônio, todo mundo acha que é só o santo casamenteiro, né? Enfia ele de cabeça para baixo do copo. E a gente vai vendo, quando você estuda as palavras de Antônio, como ele era duro na questão social, como ele era duro na questão dos pobres. Essa também foi uma descoberta minha. E depois desse período, vai ter um grande período que, quando descobrem, ou melhor, chegam e conquistam um novo mundo, que havia toda uma discussão na Europa, porque ali já tinha começado a surgir os bancos, com isso os contratos e toda essa questão do movimento econômico, que nós não vamos tratar aqui, que vocês vão ter, com certeza, outros momentos de estudo sobre isso.
E depois, no século XIX, um pouco antes, quando tem a Revolução Industrial, que aí começa a categoria, surge a categoria do dono do capital e o proletário, as consequências dessa descoberta da máquina e já, então, o empobrecimento e vamos chamar assim, o inchamento, não sei se é a palavra correta, mas o inchaço das periferias já nas cidades que tinham as primeiras fábricas ou mineiras. Assim. Então, a gente não pode perder de vista, então, que essa doutrina social que a gente conhece pelos documentos sociais, ela foi precedida por essa pré-história, né, que a gente está falando aqui. E toda a doutrina social da Igreja, a gente poderia resumir no seguinte binômio: justiça e liberdade. Então, ela é a doutrina que sempre procurou atender às exigências da justiça através do uso responsável da liberdade. E atender os direitos da liberdade através do cumprimento da justiça. Então, não sei se o padre Toninho falou, se falou a gente repete um pouquinho, o termo doutrina social da Igreja, ela foi empregada pela primeira vez por Pio XI, na encíclica 40º ano. Então, como doutrina, ela se fundamenta, ela se funda, ela se apoia em pilares, colunas, que lhe garantem a solidez arquitetônica. Então, vocês vão ter agora, vendo aí esse slide, vocês vão ver que praticamente é uma casa construída em cima de uma base e pilares de construção. E ali no teto, então, está a tal da doutrina social da Igreja. E qual é essa base? Então, a base primeira é que a pessoa, e depois vamos ver com mais clareza, então, lá, o fundamento mais importante, a pessoa é digna, criada à imagem e semelhança de Deus, o que nós chamamos de imago Dei. Depois vem a segunda, o fortalecimento dessa base. A pessoa é um ser livre e inteligente, sujeito de direitos e deveres. E aí nós temos o assoalho, né? Vamos dizer, o primeiro piso, que vai dizer o seguinte: a pessoa é um ser social por natureza e centro da sociedade. Vocês estão vendo aí no slide? Então, em cima disso se constrói algumas colunas que sustentam a doutrina social. Então, nós temos lá a primazia do trabalho sobre o capital, o princípio do bem comum, o princípio da solidariedade, o princípio de participação e o destino universal de todos os bens. E a opção preferencial pelos pobres. No centro vocês veem valores fundamentais, que é verdade, liberdade, justiça, solidariedade, paz e caridade. Então, agora nós vamos ver essa base aonde tudo se estrutura. A gente pode dizer que o princípio fundamental da doutrina social da Igreja é a defesa da dignidade humana e dos seus direitos inalienáveis. Vamos lá? Então nós vamos ver agora um outro slide que vai tratar sobre a dignidade da pessoa. Então vamos lá. Princípios teóricos. Então, observem aí. Vocês estão vendo que nós temos 4 círculos. Não é muito círculo, tem uns achatadinhos. Mas um vai tratar de pessoa, outro de política, outro de economia e outro de sociedade. Essa pessoa, ela está imersa nesses núcleos, vamos chamar assim. Mas, olhem lá, na pessoa, nós temos um princípio teórico que tudo se coloca aí.
Esse que eu falei para vocês agora. Dignidade humana e direitos inalienáveis. No que tange a política, nós vamos ter dois princípios interessantes que se relacionam: subsidiariedade e participação. Na economia, destino universal dos bens criados e primazia do trabalho sobre o capital. E, por último, o que engloba a sociedade, os princípios que tratam diretamente com o global da sociedade, que é bem comum, solidariedade, propriedade privada barra função social, nós vamos ver o que é isso, e opção preferencial pelos pobres. Vamos lá? Então vamos no primeiro. Dignidade humana e seus direitos inalienáveis. O ser humano tem sua dignidade de pessoa desde sua concepção até a sua morte. E ali vocês nos slides vão ver que eu tenho algumas citações que vocês podem pesquisar. A dignidade humana da pessoa, ela se baseia em 3 tipos de argumento. Muitos trabalham argumentos filosóficos, depois, sob o ponto de vista da criação, então, o dado religioso, e sob o ponto de vista da redenção, também a dimensão religiosa. O argumento filosófico, nós vamos encontrar que a pessoa é um sujeito racional, pensa, dotado de razão, com a qual essa pessoa busca a verdade. Então, tem razão para ele buscar a verdade. E dotado de liberdade. O que quer dizer isso? Esse fato de eu ser, que esse sujeito racional é dotado de liberdade, lhe dá a possibilidade de se autodeterminar e dirigir-se ao bem, e ele vai ter a capacidade de amar com amor humano. Então é interessante. Isso distingue como a filosofia vai trabalhar, ao longo de séculos, vai trabalhar tudo isso, né? Depois, do ponto de vista da criação, isso para a gente entra na dimensão da fé cristã. A pessoa, o homem e mulher foram criados por Deus à sua imagem e semelhança. E interessante, sendo criado à imagem e semelhança, eles têm a capacidade para conhecer e amar o seu Criador. Ele foi instituído Senhor de toda a criação visível. Vamos ver. Criado para servir e amar a Deus. Aqui tem uma coisa interessante que a gente poderia pensar. Criado à imagem e semelhança de Deus. Quem? Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Eu? Você? Só os batizados? Não. Nas Escrituras, nós entendemos que todo homem e toda mulher foi criado à imagem de Deus. Nós professamos essa fé. E professando essa fé, nós nos corresponsabilizamos pela vida do outro. Então, o outro, já bastaria, se a gente pensar bem, já bastaria o fato de ele ser humano, porque pertence a essa categoria de família humana, já isso nos bastaria para um comportamento muito diferente do que se tem aí. Pelo dado da fé, ele se torna imagem e semelhança do Deus Criador que eu professo. E aí a coisa complica, gente. Complica porque, tendo na imagem do outro, sendo o outro a imagem do Deus que eu creio, como é que eu posso me comportar diante de tanta gente que tem os seus direitos negados, violentados, de tanta gente execrada, de tanta gente colocada à margem dessa sociedade, e a gente acha que, puxa vida, mas Deus quis. Não tem jeito, a vida é assim, o mundo é assim. Como a vida é assim, o mundo é assim? Você teria coragem de dizer para Deus, quando encontrá-lo face a face, que a vida era assim, o mundo era assim?
Interessante isso. Porque eu creio, nós cremos que um dia nós veremos esse grande amor face a face, e eu acho que ele não vai perguntar para a gente coisas assim: olha, você falou uma bobagem, olha, ele só vai perguntar uma coisa para a gente. A mesma pergunta que ele fez para Caim. Caim, o que você fez do teu irmão? Então, e aí nós vamos entrar um pouquinho depois, quando entrar esse Jesus que vai nos apresentar a Deus como Pai. Mas ainda nesse ser, imagem e semelhança, a gente tem a coragem de olhar para todos a partir dessa ótica? Ou uns são mais criados à imagem e semelhança e outros menos? Não tem essa distinção. A Escritura nos mostra claramente que a luz da fé criada por Deus, remida pelo Cristo, santificada e vocacionada pelo Espírito Santo, dignidade que exclui qualquer discriminação, seja ela racial, social, econômica, religiosa ou cultural. O homem, se não me falha a memória, Paulo VI dizia: o homem é o caminho da igreja. É a síntese mais densa do compromisso da igreja com a pessoa, homem e mulher. É o princípio que marca a distância entre a doutrina social da igreja e todos os sistemas e ideologias de inspirações totalitárias de direita ou de esquerda, para as quais a pessoa só recebe sentido do coletivo social, do qual ele é apenas uma parte descartável, seja de um sistema, seja de outro. Então aqui nós nos distinguimos. E aí nós vamos ver que o homem, deixa eu botar aqui para vocês acompanhando no slide, que o homem é a única criatura da Terra que Deus tenha querida por si mesmo. Né? Do ponto de vista da redenção, aí entra esse Jesus, a encarnação do Filho é uma manifestação muito clara do valor do homem diante de Deus. Deus encarna. E aqui é um dado interessante, né? Nós não damos muito peso porque vira uma festa de Natal a encarnação do Verbo, né? Com a segunda pessoa da Trindade, esse Jesus de Nazaré, esse momento da encarnação nós fazemos como uma festa muito sentimental e não damos a densidade desse mistério. Deus encarna na história humana e caminha junto com o homem e com a mulher pelas poeiras da Palestina. Quando eu vejo algumas pinturas, né, representando Jesus, mesmo Nossa Senhora, sempre com uma túnica muito alva, né? Nossa Senhora sempre com um manto muito azul celeste, eu fico imaginando que não era assim. Eu fico imaginando que Maria, mãe, com esse Jesus encarnado na realidade, não podia ter uma túnica, ou uma alva, ou um véu tão limpinho. Sabe por quê? Porque eles encarnaram a história humana. Então, eu imagino a túnica de Jesus impregnada da poeira da terra dele. Né? Eu imagino Maria com a alva arregaçada, porque ela era mãe, ela era a dona de casa, ela cozinhava, ela tinha uma vida semelhante a nós, com uma opção muito clara de vida. Então, quando a gente não dá proporção de vida ao mistério da encarnação, a gente vai ter sempre um Jesus muito distante. Por isso que a gente não quer ouvir que Jesus se preocupava com a realidade de miséria, de exclusão, de dominação do sistema da época, daquilo que isso gerava como dores, né? Por exemplo, com os cobradores de impostos, que onerava, que feria a dignidade daquele povo. Se eu tiro Jesus dessa realidade, por isso que o de dignidade vista do ponto da encarnação, né, e da redenção,
se eu tiro essa encarnação, eu tiro essa possibilidade de eu entender a prática de Jesus naquela época e que deve ser atualizada hoje. Né? Então, aí vai até a morte de cruz. Jesus que foi chamado a ser filho de Deus e a participar da natureza divina. Na Gaudium Spes 19, o texto vai dizer: a mais alta razão da dignidade humana está na vocação do homem à comunhão com Deus. Texto bonito, mas o que isso significa mesmo na prática? Então, dentro da Gaudium Spes, que é esse documento do concílio, Constituição Pastoral, ele vai dizer o seguinte, número 29. A igualdade fundamental entre todos os homens exige um reconhecimento cada vez maior, porque todos eles, dotados de alma racional e criados à imagem de Deus, têm a mesma natureza e a mesma origem. E porque, redimidos por Cristo, desfrutam da mesma vocação e de idêntico destino. E aí nós podemos voltar à própria Escritura, em Gálatas, quando diz: já não há diferenças entre judeus e gregos, nem entre varão e mulher, dado que todos vós sois um só em Cristo Jesus. Ok. Nós entendemos isso enquanto razão. Né? A gente aceita e nem discute. Porém, qual é a realidade que nós encontramos no mundo? Nós temos discriminações ainda vigentes. Escravidão, racismo, xenofobia, discriminações por religião, discriminações por sexo, discriminações por condição social, etc, etc. Então, qual é o mundo que a gente vive? E qual é o mundo desejado por Deus? Com certeza, se nós entendêssemos que todos são iguais, mas não no sentido de uma letra morta de lei. Isso é fácil. Fácil a gente dizer que na Constituição brasileira, no artigo 1º, vai dizer que todo brasileiro tenha direito a um salário que lhe permita comer, morar, poder morar, ter lazer, ter cultura, educação, saúde, blá, 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 blá. Porém, a realidade qual é? Qual a realidade das nossas periferias? Qual a realidade dentro das comunidades paroquiais que nós vivemos? É tudo certo? Não, não é. Então, como é que eu vejo esses grupos que vivem essa discriminação? Como algo destinado a isso? Ou como realmente fruto de uma injustiça onde ela nasce por não ter reconhecida a dignidade de direitos daquela pessoa que é também imagem e semelhança. O que se entende por justiça, não muitas vezes o que nós temos aí, né? Que é uma pseudo-justiça, uma manipulação, um engodo, mas nós entendemos, e quando a gente fala um pouquinho de valores, o que é essa justiça. Quer dizer, ela só pode ser a condição e as formas necessárias para conduzir a pessoa ao bem. Ao bem. Ok? Ficou clara essa questão da dignidade humana, do princípio fundamental? Se não ficou, volta o filminho e assistimos de novo. Mas aí vai estar com vocês o pessoal que vai discutir com vocês e vai animá-los de a gente ir na pesquisa. Ok? Então vamos passar para outro. Ok, vamos baixar aqui, deixa eu abrir outro. Tá certinho? Hein, chefe? Excelente. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu começar com... vamos no... Deixa eu ver. Porque eu não quero dar muito teórico assim. Não dá muito tempo. Não, senão vai ficar muito chato. Eu já me acho chato estudando, imagina. Aqui.
Cadê? Vou pegar o da... Deixa eu pegar o do bem comum primeiro, que eu acho que é melhor. Tá no outro. Ainda bem que... Alô? Tudo quem está falando? Freitas, eu estou numa reunião, agora não posso falar. Ah, pede para... Você encaminha para a sala da Cida? Tá bom, obrigado. Tá, tchau. Então, eu tenho uma outra reunião com um grupo de pesquisa em doutrina social. Que é filósofo, tá, mas tudo bem, aqui está aqui. Vamos lá, o princípio do destino universal dos bens, que eu acho que em seguida é melhor. Então, vamos... Ah, não, deixa eu tomar água. Um outro princípio é o do destino universal dos bens criados. O que quer dizer isso? Então vamos com um texto que diz assim: a criação também é manifestação do amor providente de Deus. Foi-nos entregue para que cuidemos dela e a transformemos em fonte de vida digna para todos. O destino universal dos bens exige a solidariedade com as gerações presentes e futuras. E visto que os recursos são cada vez mais limitados, seu uso deve estar regulado segundo um princípio, que é o princípio de justiça distributiva, respeitando o desenvolvimento sustentável. O que quer dizer isso? Significa que Deus destinou a Terra e tudo que nela existe para o uso de todos os homens e mulheres e de todos os povos. De modo que os bens criados devem chegar equitativamente às mãos de todos, segundo a regra da justiça, inseparável da caridade, sem excluir e nem privilegiar ninguém. Todo homem deve ter a possibilidade de usufruir do bem-estar necessário para o seu pleno desenvolvimento. Então, se Deus cria os bens para todas as pessoas, a apropriação individual, que nós vamos chamar de o chamado direito de propriedade, é uma forma eficaz para realizar esta destinação. Ou seja, por isso que vai ter o princípio da propriedade privada. Está ligado a isso. Tá? Então vejam bem, a propriedade situada assim, à luz desse princípio, ou seja, todos temos direito a tudo. Porém, a gente, se eu tenho um direito vamos dizer, de cuidar, né? De ter algumas coisas aos meus cuidados, é uma forma que eu posso entender a chamada direito ao princípio à propriedade privada. Só que isso, quando a gente trabalha esse princípio, obviamente que tudo vem entendido sob a ótica de uma responsabilidade social e não como privilégio excludente. Por isso que vai falar que sobre toda a propriedade privada pesa uma hipoteca social. Quando a gente pensa em mundo e todos os bens nele criados, e a gente vê, por exemplo, na situação atual, vocês estão acompanhando, por exemplo, a morte de países africanos, a míngua, né? Utilizados, não só a míngua pela fome, mas utilizados pelo uso de corporações estrangeiras, utilização do povo como cobaias, como experimento. Como é que eu posso entender a abundância de alguns estados e pessoas com a total negação da vida de outro? Então, isso está errado.
Isso é uma ordem totalmente indesejada por Deus. Totalmente indesejada. Então, isso já nos preocupa se o princípio da doutrina social foca essa destinação universal dos bens, então, nós todos deveríamos corroborar, quer dizer, colaborar, pensar, refletir, discutir, agir, para que possamos, algum dia, alcançar esse formato de mundo, ou esse desejo de mundo. Vocês vão falar assim, é impossível. Eu diria, é difícil a gente pensar. É difícil. Porém, é algo a ser conquistado. E se eu perco essa dimensão utópica da construção do reino, eu já me dou por vencido. Então, pensar nessa ótica de que eu não posso me apoderar de tudo. Ninguém pode se apoderar de tudo. Por quê? Porque pertence a outro. Tudo foi destinado para todos e todas. Então, quando eu perco essa dimensão, eu vou aceitar as graves injustiças que nós estamos vendo aí. Se eu vejo essas injustiças e não compreendo os mecanismos que estão por trás para fortalecer e muitas vezes para fazer com que nós pensemos que isso que está aí é, entre aspas, justo, nós vamos acreditando num processo de perversão do projeto do reino. Então, Deus criou tudo e destinou a todos, mas todos deveriam saber que tudo pertence a todos. Aí você diz, mas tem esse, tem aquele. Isso é outra discussão. Isso eu posso trabalhar como exceções, mas não como a regra. A regra é tudo pertence a todos. E todos devem saber que tudo não é só deles. Então, essa é a jogada. Destinação universal dos bens pertence à dinâmica do direito natural, fundamental e prioritário. Todos os outros direitos, incluindo aquilo que a gente falava da propriedade e também do comércio livre, estão subordinados ao destino universal dos bens. Não devem, portanto, impedir, mas facilitar a sua execução. O destino universal dos bens não significa que tudo esteja à disposição de cada um. Nem mesmo que a mesma coisa sirva ou pertença a cada um ou a todos. Para assegurar esse exercício equitativo e ordenado, é necessária regulamentação. Porque senão nós seríamos um bando de gente tudo correndo. Então, existem regras. A sociedade vai estabelecendo regras para que todos possam aceder aos bens. Né? Então, nós deveríamos cultivar, e tenho certeza que nesse curso vocês terão essa abordagem mais especificamente, um pouco para frente, deveríamos cultivar uma visão de uma economia inspirada em valores morais, éticos, em que a riqueza assuma uma função social. Então, aqui a gente já observa que, obviamente, essa concepção de pertença, e aqui eu pensaria em algumas formas. Eu tenho a concepção de pertença pela minha adesão de fé ao povo de Deus. E isso me traz direitos e deveres. Mas eu tenho uma pertença também à nação brasileira, como brasileiro. E isso também me traz direitos e deveres. Porém, mesmo eu pensando, se eu não pensasse pela ótica da fé, mas pensasse exclusivamente como cidadã, isso já me deveria também me colocar nessa dimensão de entender a estruturação das cidades, do Estado brasileiro, né, a organização,
onde todos os seus componentes, todos os brasileiros, pudessem ter acesso às condições para ter uma vida digna. Porque o seu Zé, lá do Maranhão, tem tanto direito a ter uma vida digna quanto nós aqui em São Paulo. E a gente acaba por achar que existem mesmo, naturalmente, entre aspas, classes de pessoas. Tem um vídeo que eu vou pedir para... Aliás, você pode inserir esse vídeo, eu vou te dar depois o link. Eu vou comentar ele agora. Então, olha esse vídeo. Vejam. Se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ver o seguinte. Quem é que foi o primeiro a ajudar o garoto? Como é um filme indiano, vocês sabem que lá, vocês viram até aquela novela, que esqueci agora o nome, mas existe castas, e a casta pior deles eram os chamados Dalits. O primeiro a auxiliar esse menino foi um Dalit, depois outros meninos. Observe as diferenças de roupa. E como isso, o impulso ali, qual era a alegria? De tirar um obstáculo que impedia a cidade de se mover. E aí é interessante a gente observar. Quer dizer, por que aquele garoto não estava com o mesmo uniforme de escola que aquele do menino do filme que queria tirar o tronco da árvore? Por que aquela criança estava na rua? Dom Helder falava uma vez, ele dizia assim, uma criança, quando ela não tem os pais que têm condição de cuidar, quando não tem comida, quando não tem moradia, ela começa a ir para a rua, para tentar achar alguma coisa. E rapidamente, isso me gravou muito, Dom Helder, assim, rapidamente, ela deixa de ser uma criança que está na rua para se tornar uma criança da rua. E aí nós vamos perdendo a vida. E aí me vem a pergunta de Deus para Caim. O que você fez do teu irmão? E o que a gente vai responder? Passamos agora, então, para o princípio da subsidiariedade. Não, corta. Eu vou só aqui, tem que fazer o princípio do bem comum. Aqui. Depois eu boto o slide que não está aqui. Esse aqui. Porque destinação universal, aí vem o bem comum, que fica melhor na sequência. Aí eu faço subsidiariedade. Então, aí vem o princípio do bem comum. A primazia do bem comum. O que é esse bem comum? São Tomás de Aquino dizia o seguinte, que o bem comum são todas aquelas condições necessárias para que a pessoa possa se desenvolver plenamente na sua integralidade. É isso. Então, esse princípio, segundo o padre Fernando Bastos de Ávila, ele diz que se bifurca em dois planos, o nacional e o mundial. Então, o bem comum nacional é a responsabilidade e a própria razão de ser do Estado, que pode tudo aquilo e só aquilo que promove o bem comum. Ou seja, o bem de todos, sem discriminações. Ele é precisamente, então, esse conjunto das condições concretas que permitam a todos atingir níveis de vida compatível com a sua dignidade. O bem comum, em sua dimensão mundial, é o bem da comunidade das nações, confiado a uma autoridade supranacional que, antigamente, se pensava em ser a ONU, mas hoje nós sabemos que a ONU não representa, ou seja, ela não consegue desenvolver para aquilo que ela foi criada. Infelizmente, por causa da forma como o sistema sociopolítico econômico mundial,
ela está submetida ao controle dos países de economia central. E isso, obviamente, que causa danos terríveis. Basta ver o massacre de Ruanda. Se vocês tiverem vontade, eu vou dando umas dicas para vocês. Aluguem um filme que chama A História de um Massacre. Aí vocês vão entender o que eu estou falando da ONU. Mas Bento XVI, na Caritas in Veritate, ele aponta justamente para uma autoridade supranacional. Isso quer dizer que o próprio pontificado de Bento já percebia os problemas que a ONU apresentava, né? O bem comum universal será o grande desafio desse milênio que terá que recuperar a implosão do segundo mundo e a marginalização do terceiro mundo. Aqui eu queria discutir algumas coisinhas com vocês. Vejam bem, é muito interessante, quando eu estudei essa questão do bem comum, eu estudei um pouco em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino trabalhava muito uma coisa que falava assim: a parte faz parte do todo, e o todo está na parte. E eu fiquei encafifada com isso, fiquei pensando, e aí eu fui entender com exemplos. Vamos pensar o seguinte: vamos imaginar uma sociedade assim, né? Um globo assim, a sociedade. E está cheio de carinhas. No centro está o bem comum, né? E está toda a população aqui, parará. Veja bem, vamos pensar, por exemplo, em saúde pública. Se todas as carinhas focassem no bem comum, no caso, a saúde, todos se preocupassem com a saúde pública, seguramente ela seria diferente do que é hoje. O problema é que aqueles que podem, economicamente, vendo um declínio da saúde pública, por fatores que aqui não cabe discutir, mas vocês vão poder discutir mais para frente, vendo o declínio da saúde pública, fizeram o quê? Tendo possibilidade econômica diferenciada de outros, ou seja, da grande maioria, eu me associei a um seguro saúde privado. Eu pago. Portanto, quando eu olho a saúde pública, vejo as filas do SUS, ou gente que outro dia estava mostrando aí 1 ano, 2 anos para fazer um exame, eu olho, nós, a população nossa de cristãos, a gente fica triste, claro, ninguém gosta de ver o sofrimento do outro. Mas eu não me importo no sentido de me envolver na busca de soluções para essa realidade. Por quê? Porque eu estou assegurada. Da mesma forma, a educação pública. Como eu consigo, porque eu tenho um emprego, graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente tem trabalho, mas como eu consigo botar meu filho numa escola particular, eu lamento olhar as nossas crianças desse país em situações indignas de aprendizado. Escola de lata, escola debaixo de árvore. Hoje eu vi uma foto aí no Facebook com um professor com água até no meio da barriga, porque teve inundação, as crianças de pé, porque já estavam em aula, ele escreveu, tudo bem, ela pode ser apelativo, mas há uma realidade. Eu fui a uma cidade do interior, eu estava fazendo missão no Maranhão, no interior do Maranhão, dando curso de doutrina social. E numa das cidades, que eu não vou citar aqui o nome, eu fiquei chocada, porque não tem transporte público. Então as crianças saem da escola, elas moram nas matas, fora do núcleo dessa pequena cidadezinha, e algumas, como é que fala, esses carros com caçamba? Esqueci o nome agora. Carro tipo caminhonete, que tem a caçamba. As crianças eram todas colocadas na caçamba, sabe como bujão de gás? Assim, tudo assim colocado, tudo de criança pequena. Uma triscada desse carro na estrada, quantos irão morrer? Quantos nós iremos saber? Não sabemos. É lá no interior do Maranhão, bem escondido. Não tem transporte público. As crianças que moram bem afastado da cidade, que tem que andar quilômetros na mata, que são deixadas na rodovia, correm risco de vida. Como correm de risco também de chegar na própria casa. Então, se eu não me preocupo com o bem comum,
se eu abro mão daquilo que é de direito meu, eu permito que façam daquilo que deve ser benefício de todos um total descalabro. Como a gente vê a saúde pública brasileira, a educação pública brasileira e tantas outras situações. Quando eu me preocupo só comigo, quando eu fecho toda a discussão nesse meu mundo, quando o meu mundo basta, e meus olhos em relação aos outros é só de lamento, é muito complicado. Então, a responsabilidade é de todos nós pelo bem comum. Todos. Né? O bem comum, segundo o compêndio de doutrina social, vai dizer o seguinte: o bem comum compromete todos os membros da sociedade. Ninguém é isento de colaborar. E colaboramos segundo a nossa própria capacidade. E é um bem difícil de alcançar, porque requer a capacidade e a procura constante do bem do outro. O outro é mais importante. Como se fosse o meu próprio bem. E aqui a gente poderia lembrar da história do bom samaritano. Né? O que ele fez? Não preciso contar a história que vocês sabem. Mas o que ele fez? Ele saiu da mesmice da estrada. Porque todo mundo passava, olhava e via. Alguns, por um motivo ou por outro, não se moviam. Então, ele se fez próximo. Ele sai e vai ao encontro do chagado. Chagado pela estrutura, chagado pela violência, chagado pelo mundo violento, né? que é o que o texto quer mostrar. E aí ele se envolve. Aqui que é interessante. Ele se envolve com aquela pessoa caída, quase morta. E ali mesmo ele tenta se envolver. E aí o que ele faz? Ele se compromete inteiramente. Ele pega a montaria dele, põe o camarada e leva para a hospedaria. Vocês já pensaram qual é o papel da hospedaria naquele texto? Eu aprendi isso num congresso que eu fui falar do país, que eu fiquei cafifa. O que quer dizer hospedaria? Um pessoal fala que é igreja, outro fala que é coisa. Porque ele fala assim. O samaritano fala assim: cuida dele, está aqui o dinheiro. Cuida dele, que depois eu volto para ver como é que ele está. Sabe o que é essa hospedaria? O Estado. O dinheiro que ele deixou lá é o imposto. E ele volta para dizer: você cumpriu aquilo que eu disse para cumprir? Se eu não exijo do Estado nada, se a gente acha que tudo não tem razão, então esse bem comum vai ser assambarcado por poucos e nós seremos corresponsáveis pela morte de muitos. E isso vai ser duro de a gente apresentar diante de Deus. Corresponsáveis. Por quê? Porque a gente abriu mão. Ok? Então, isso é o bem comum. Princípio de subsidiariedade. Não se pode remover pessoas e dar à comunidade o que eles podem realizar para os seus próprios esforços. E não é justo. É uma lesão grave à organização social impedir que as comunidades menores realizem o que podem fazer, passando para as comunidades superiores essa realização. Por sua própria força e natureza, devem prestar assistência aos membros do corpo social, mas não pode destruir e absorvê-los. Vejam bem, segundo esse princípio, as instâncias superiores de poder não se deve atribuir o desempenho daquilo que as instâncias inferiores podem melhor realizar. O dever das instâncias superiores é um dever supletivo, de coordenação, de promoção da iniciativa e da criatividade das instâncias inferiores. É este princípio a fonte da vitalidade de um número imenso de instituições, movimentos e iniciativas que são a expressão da maturidade democrática liberta do paternalismo estatal. É também o princípio que oferece
os critérios para discernir na variedade das conjunturas a solução de problemas tais como centralização, descentralização, nacionalização e privatização. O que quer dizer isso? Nós não devemos permitir que o Estado ou outras instâncias superiores tirem de nós a capacidade de fazer aquilo que podemos fazer. Nós não podemos aceitar tudo de forma paternal, como se nós fôssemos totalmente deficientes na capacidade de criatividade e de construção. Nós podemos muito. Quando nos organizamos, as comunidades se organizam, é um pouco assim. Não tem a paróquia, a matriz, e não tem as comunidades? As comunidades devem ter vida. E a matriz deve auxiliar naquilo que elas precisam, mas não assumir a vida da comunidade. Então, esse princípio de subsidiariedade é muito importante para nós, que precisamos ocupar aquilo que nós temos realmente como possibilidade. E isso é interessante porque a gente tem bastante, né? É que a gente acabou um pouco no descrédito. Mas essa questão da subsidiariedade é em todas as instâncias, né? Seja na instância eclesial, seja na instância econômica, seja na instância política. O que às vezes a gente percebe é que as comunidades, os grupos foram tomados de modo que tiraram a capacidade de realizar aquilo ao que ele pode e deve realizar. Porque ele sabe o que e aonde ele quer chegar. Agora, se nós permitimos, né, abaixamos a guarda que outros façam o que quiserem de nós, e aí a nossa voz onde fica? A nossa ação onde fica? Nossa possibilidade, nossa criatividade onde fica? O princípio de subsidiariedade protege as pessoas contra, então, abusos de maior nível social. Insta este último para ajudar os indivíduos e organismos intermediários para desenvolver suas tarefas. Então, esse princípio exige que qualquer grupo individual, familiar, intermediário, tenha algo original para oferecer à comunidade. Com o princípio da subsidiariedade, deveria eliminar-se todas as formas de centralização, burocratização, assistencialismo e a presença injustificada e excessiva do Estado.